Meu irmão, você já tentou viver a sua vida de forma que você nunca cometesse um erro? Você já tentou ser o melhor filho, uma esposa melhor, um cidadão exemplar, um irmão exemplar e melhor a cada dia e ainda assim não conseguiu? Você já tentou ser um servo fiel? Já prometeu a si mesmo diversas vezes: vou fazer melhor. Mas no fim, você percebeu que você não consegue? Se é uma coisa que é comum a todos nós, meus queridos, é o peso do fracasso. Nesse filme, que é baseado num livro do Augusto Cury, que é um cardiologista, que escreve muitos livros motivacionais, tem dezenas de livros. Esse livro, Vendedor de Sonhos, foi feito um filme. E esse filme mostra justamente um pouco desse peso do fracasso que os personagens principais carregam. Do peso da culpa, do peso dos erros. O protagonista, Júlio César, ele é um renomado psicólogo, um especialista em ajudar as outras pessoas a lidarem com suas culpas, decepções e tudo mais. Mas ele mesmo é incapaz de se livrar da sua dor. Ele vive atormentado pela culpa de ter se distanciado do seu filho, e apesar de toda a sabedoria dele, de todo o conhecimento, ele não consegue encontrar paz. E o filme começa justamente com Júlio César no alto de um prédio. Ele está ameaçando se jogar de lá, até que um mendigo sobe até a sacada do prédio onde ele está e começa a conversar com ele. Começa a tentar dissuadi-lo a não fazer aquilo. E após uma série de diálogos, o mendigo se apresenta como o vendedor de sonhos. No momento, o Júlio César pergunta para ele: e para aqueles que querem tirar a sua própria vida, o que você vende? E o vendedor diz: eu vendo uma vírgula. Uma pequena vírgula para que ele continue a escrever a sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre eles. E era justamente isso que Júlio César buscava: uma vírgula, um sentido, um propósito, uma esperança. No momento de outro diálogo no filme, um pouco mais para frente, o Júlio começa então a abrir o coração para aquele mendigo que ele passa a acompanhá-lo, e o filme é ele acompanhando esse mendigo pelas ruas e tal. E ele diz assim para o mendigo, o Júlio César, o psicólogo diz: eu queria que meu filho João fosse o melhor em tudo, no colégio, no futebol. Ele tentava, mas nunca era o suficiente para mim. Ele cresceu e desistiu de mim, ou eu dele, eu não sei. Em outro diálogo, o psicólogo então revela: eu subi naquele prédio porque eu falhei. Eu, especialista em saúde mental, na minha arrogância e prepotência, fui incapaz de salvar o meu próprio filho. O sentimento de impotência, o sentimento de frustração dominava Júlio César. Ele não conseguiu ser quem ele desejaria ser. Ele exigiu demais do seu filho. Ele exigia do seu filho um desempenho para que de alguma forma o seu filho merecesse o seu amor, fosse aceito por ele. E nunca esse filho atingia aquilo que ele achava que seria o suficiente. Será que nós não estamos agindo assim com Deus, o nosso Pai? Será que a gente não vive a nossa vida achando que o nosso desempenho aumenta ou diminui o amor de Deus para conosco? Será que você não vive a sua vida achando que Deus vai lhe salvar só porque você é gente boa? Porque você não é tão ruim quanto o seu vizinho? Será que você não acha que Deus vai lhe salvar porque você ora muito mais do que o seu irmão? Porque o seu dízimo é maior do que o dele? Ou porque você não entra em determinados lugares que ele entra? Afinal de contas, você só assiste pregação. Você só lê a Bíblia. Você nem carne de porco come. Besta que você é, que é bom demais. Então, eu vou para o céu. Se você pensa que pode convencer Deus a lhe salvar, só porque você respeita algumas regras, criadas por você mesmo, por sua religiosidade, para que de alguma maneira, você tentar cumprir essas regras, possa lhe fazer parecer ser melhor do que o outro, meu querido. Se você acha que Deus vai olhar para você, porque você está cumprindo regras religiosas, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Primeiro, porque não há nada que você possa fazer para atrair o favor de Deus para si.
não há absolutamente nada. Segundo, mesmo as regras criadas por sua religiosidade, elas não serão vividas sem culpa. Você não consegue ser o que você deveria ser. Você não consegue obedecer o que você deveria obedecer, mesmo que fosse apenas uma regra. Nunca mais vou mentir. Não tente se salvar por si mesmo. Esse era um problema de Gálatas, das igrejas da Galácia. Alguns achavam que a bênção de Deus dependia dos seus próprios esforços, das suas próprias obras. Mas é justamente o objetivo de Paulo, a escrever essa carta, que nós vamos ler, confrontar essas pessoas. Paulo confronta essa verdade radical, dizendo que a paz de Deus, que a salvação de Deus não pode ser comprada, não pode ser conquistada, porque a salvação não é uma questão do que o que nós fazemos, mas de quem Jesus é e o que Ele fez por nós. E hoje a gente vai iniciar uma nova série, chamada Boa Notícia, Verdades sobre o Evangelho. E a mensagem de hoje será o Evangelho que liberta. O Evangelho que liberta. Abramos em Gálatas 3, do verso 1 ao verso 14. Gálatas 3, do verso 1 ao verso 14. Essa carta foi escrita para crentes, para a igreja do Senhor. Ela tem muito a nos falar, meus queridos. Diz assim a palavra de Deus: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que Ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, ó Senhor, nessa noite, para cultuar a Ti. Estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é a motivação maior, Senhor, do Teu povo se reunir no primeiro dia da semana para prestar culto a Ti. A nossa oração é que o Senhor já tenha recebido como aroma suave todos os cânticos entoados. O Senhor tenha ouvido como o Senhor sempre ouve as nossas orações. Mas agora nós te rogamos, ó Pai, fala conosco. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, Senhor, para que o Teu Evangelho penetre no mais recôndito do nosso ser e transforme a nossa vida, ó Pai. Nos dê consolo, nos dê descanso para a nossa alma. Me usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor, apesar de quem eu sou, mas tudo seja dito, seja para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Essa carta, meus queridos, foi escrita para a região da Galácia, para os Gálatas. Havia uma divisão social, uma certa divisão racial naquela igreja. Os primeiros cristãos judeus de Jerusalém, eles eram, como eu te falei, judeus, não eram gentios. Eles vinham da linhagem judaica, eles conheciam o Antigo Testamento. E aos poucos o Evangelho foi também conquistando os gentios, pessoas que não eram do povo de Deus, pessoas que não professavam a fé em Jeová. E aí o que aconteceu foi que nessa região, nessa igreja, alguns mestres estavam começando a dizer que os cristãos gentios
aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles então deveriam praticar alguns costumes tradicionais dos judeus. Eles deveriam então se voltar para a lei de Moisés para serem aceitos plenamente diante de Deus. Eles tinham que observar a lei dietética, a lei dos alimentos, por isso que eu falei da carne de porco. Eles deveriam circuncidar-se, eles deveriam respeitar toda a tradição judaica para serem aceitos por Deus, para serem agradáveis a Ele. Ao insistir, esses mestres que estavam seduzindo aquela igreja em Cristo e algo mais, não bastava apenas a fé em Cristo, mas algo mais, como um requisito para que ele fosse plenamente aceito por Deus, os mestres estavam apresentando um outro evangelho àquela igreja. Tanto é que Paulo, no capítulo 1, começa falando sobre esse outro evangelho. Então, Paulo aqui, ele vai expor os detalhes para aquela igreja do que é o evangelho verdadeiro, de como esse evangelho opera. Perceba que ele está falando para cristãos, para crentes professos. Isso significa, meu irmão, que às vezes nós precisamos ouvir o evangelho, precisamos nos lembrar, aprender sobre o que é o evangelho, não só aprender, mas aplicá-lo em nossa vida. Alguém desliga esse ar aqui, por favor, senão eu vou começar a espirrar. Minha rinite está atacada. Então, nós precisamos, de vez em quando, nos lembrar o que é o Evangelho. Por isso que nós vamos ter essa série de mensagens sobre o Evangelho. E aí a gente vai perceber que do verso 1 ao verso 14, Paulo divide em duas partes, começando com um argumento pessoal, onde ele vai falar sobre a experiência que os irmãos da Galácia tiveram com Cristo, essa experiência pessoal da revelação de Cristo para eles, a experiência inclusive de milagres, quando eles foram salvos. Depois Paulo vai trazer um argumento mais escriturístico, trazendo à tona então, citando Abraão e o seu exemplo no Antigo Testamento. Na segunda metade do capítulo 2, Paulo vai deixar claro para nós, lá no verso 16, que nós devemos parar de confiar nos nossos próprios esforços morais ou na lei, para confiarmos apenas na obra de Cristo. Olha o que ele diz no verso 16, capítulo 2, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo demonstra aqui que o evangelho é o caminho de entrada no reino de Deus. Mas agora Paulo vai mostrar que o evangelho é muito mais do que isso. Nós não só somos salvos pelo evangelho, mas também nós crescemos e somos santificados também pelo evangelho. Paulo está dizendo que não começamos pela fé para depois prosseguir o nosso crescimento espiritual por meio das obras. Não é isso que Paulo está dizendo. Tem um livro muito bacana que eu estou lendo, chamado Evangelho Explícito, de Matt Chandler e Gerard Wilson, que ele diz assim: nós temos a tendência de achar que a cruz nos salva de pecados passados, mas depois que fomos salvos, temos de assumir e limpar-nos a nós mesmos. Não apenas, meus queridos, nós somos justificados pela fé em Cristo, mas também nós somos santificados por ela. Nós nunca deixamos o evangelho para trás. O Timothy Keller vai dizer no seu livro Igreja Centrada, o evangelho é uma notícia. Por isso o tema das mensagens, né? A boa notícia. O evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. E não uma série de regras que você deve seguir para ser aceito por Deus. A religião geralmente é uma ferramenta usada pelo homem que confia na sua própria justiça para exaltar a si mesmo. E cristianismo, nesse sentido, não é uma religião. E foi justamente para combater a religiosidade daquele povo que Paulo escreve essa carta. Porque eles achavam que podiam conquistar o favor de Deus, naquele caso, ao respeitar a dieta judaica, ao circuncidar, por exemplo. E primeiro Paulo vai fazer aqui uma referência à experiência dos Gálatas, do verso 1 ao verso 5. Meus queridos, Paulo escreve essa carta com sangue nos olhos. Eu tentei chegar perto da entonação que Paulo possivelmente deu à carta, porque ele estava com raiva, com muita raiva, com muita revolta com os irmãos. E ele diz: insensatos, tolos, loucos,
Quem foi que enfeitiçou vocês? É duro ouvir isso. Imagina eu chegar aqui e falar, vocês são tudo doidos, Vocês são doidos, Vocês não iam gostar, né? Mas Paulo falou, porque parecia isso. Loucos, insensatos, sem razão. Eles deram ouvido à voz do diabo. Eles trocaram a verdade do evangelho pelas mentiras. E Paulo diz, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Perceba que a essência da mensagem do evangelho não é como viver, mas é o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por nós. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. O evangelho é um anúncio de boa notícia. É um anúncio de acontecimentos históricos. Não uma cartilha de instruções como você deve se comportar. É a proclamação do que foi feito em seu favor. Muito mais do que uma orientação do que devemos fazer. Aí Paulo diz aqui algo bem interessante. Na NVI é traduzido como Cristo foi claramente crucificado, vividamente diante dos seus olhos. A ideia aqui é que a pregação foi tão poderosa, que é como se os irmãos estivessem visualizando o Cristo crucificado, morrendo pelos seus pecados, prometendo salvação a todo aquele que o aceitasse pela fé, uma fé genuína. E mesmo assim, meus queridos, eles esqueceram de tudo isso. Mesmo assim, eles estavam trocando a paz do evangelho pela intranquilidade da religiosidade. Eles estavam trocando a certeza do evangelho pela dúvida. Eles estavam trocando a alegria do evangelho pelo medo. Eles estavam trocando a liberdade do evangelho pela escravidão. Os versículos 2 e 3, eles são uma espécie de orações paralelas, onde Paulo vai contrastar a fé com obras da lei. Ele vai falar sobre começar pelo Espírito e depois aperfeiçoar-se pela carne. Ter fé no Evangelho não é simplesmente concordar com as afirmações sobre Cristo, que Cristo é o Salvador, que Cristo ressuscitou, isso é, mas não é somente isso. É parar de tentar obter a salvação por si mesmo. É parar de tentar achar que aquilo que você faz vai trazer um favor maior de Deus para a sua vida. A palavra que Paulo usa aqui é bem interessante, quando ele fala de aperfeiçoado pela carne, porque ela descreve a ideia de que todos lutamos para chegar à versão acabada de nós mesmos, para nos tornarmos aceitáveis a Deus, a nós mesmos e aos outros, sendo que confiamos nos nossos esforços para alcançar isso, por meio de realizações morais, vocacionais e relacionais. O que está falando é, aperfeiçoar pela carne é vocês começaram pela fé, mas agora estão achando que vocês podem desenvolver esse acabamento, vocês podem se tornar melhores a cada dia. Paulo diz que aquela igreja teve fé no Evangelho, e por eles terem fé no Evangelho, eles abandonaram completamente essa ideia tola, de achar que merecem a salvação, cumprirem determinadas leis religiosas. Pelo contrário, nós não podemos, meus queridos, começar pelo Espírito e continuar a nossa caminhada achando que é por nossas obras, porque a obra vai trazer dúvida ao nosso coração, a obra vai trazer medo, escuridão, fraqueza e sobretudo frustração, porque se nós baseamos a nossa confiança para esta vida ou para outra vida, em qualquer coisa que seja fora de Cristo, meus queridos, nós estamos colocando a nossa confiança naquilo que é frágil, naquilo que é imperfeito. Você já viveu assim? Você começou pela fé e você passou a achar que agora você precisa se manter salvo pelas suas obras, que são as suas obras que sustentam a sua salvação. Se você confia na sua moralidade, se você confia no seu intelecto, no seu progresso, nos rituais religiosos, na igreja, meus queridos, você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Paulo, no verso 4 e 5, ele diz, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? E alguns traduções vão dizer, será que vocês têm experimentado, né, ao invés de sofrê-lo? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquela igreja tinha experimentado maravilhas, tantas coisas, e Paulo está dizendo, não teve nenhum proveito nisso.
Vocês presenciaram milagres. É evidente que nós não podemos argumentar algo com base na experiência. Porque está acontecendo milagre, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque corremos sérios riscos, né? Porque as experiências podem ser falsificadas, podem ser mal interpretadas. Mas Paulo está interpretando aquelas experiências à luz da palavra de Deus. Ele está trazendo um contrabalanceamento daquelas experiências. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já sentiu que por mais que você tente, meus queridos, você não consegue parar de errar? Que a culpa não vai embora? E sabe o que é que muitas vezes a gente faz? A gente pensa que para ser melhor, a gente precisa se esforçar mais. A gente precisa ter mais força de... Está faltando força de vontade. Se a gente se esforçar mais, a gente consegue parar de brigar. A gente consegue parar de mentir. A gente consegue parar de sentir raiva. Meus queridos, a Bíblia diz que não é bem assim. O problema não é só falta de esforço. O problema é que no fundo, a gente confia mais no nosso próprio esforço do que na graça de Deus. O que a gente precisa, na verdade, é de uma mudança do coração. A gente tem que entender que não vamos conseguir ser perfeitos, muito menos sozinhos. A verdadeira mudança acontece quando a gente reconhece que não consegue sozinho, quando a gente se arrepende de tentar ser bom por conta própria, e quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha de novo para Jesus. Em vez de você dizer, Deus me ajude a não sentir raiva, o que você precisa perguntar é, por que é que eu estou com raiva? Porque muitas vezes a raiva é um sinal de que a gente está buscando felicidade em uma coisa que não seja Jesus. Talvez você queira ser popular. Talvez você queira ter o controle sobre todas as coisas. Talvez você queira se sentir importante. Talvez você queira sempre se sentir confortável. E quando essas coisas não acontecem, você fica bravo. Você se frustra, você fica brava, você murmura contra Deus. Veja, essas coisas, a aprovação dos outros, o controle da vida, o conforto, são os seus falsos deuses. São os deuses do seu coração. A solução não é controlar a raiva. A solução é trocar esses falsos deuses por Jesus. Essa é a solução. Não é lutar para controlar a raiva. É lutar contra os falsos deuses do seu coração que provoca a raiva. Quando a gente se lembra de tudo que Jesus fez por nós na cruz, meus queridos, o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Ele nos ajuda a confiar menos em nós mesmos e mais em Jesus. A grande verdade é que a nossa esperança e o nosso valor não vem do nosso esforço, mas sim da obra perfeita de Jesus na cruz por nós. E agora, Paulo, ao confrontar o Gálatas, dizendo, vocês tiveram experiências com o Espírito Santo, vocês foram redimidos pelo Espírito Santo, vocês foram salvos, convencidos pelo Espírito Santo, e agora vocês querem se aperfeiçoar na carne. Aí agora ele vai dar uma pausa e vai trazer um argumento forte. Porque aqueles judeus, possivelmente, tinham Abraão como em alta conta diante deles, afinal Abraão era o pai da fé. E aí Paulo vai trazer o argumento de Abraão, vai trazer o exemplo de Abraão, e vai dizer, desde o início, Israel sempre foi salvo, não por obras da lei, mas pela fé. Ele vai trazer esse exemplo de Abraão para justamente provar esse ponto. Ele vai dizer, Abraão obedeceu porque ele creu primeiro. Ele obedeceu porque antes de tudo ele confiava em Deus. Olha o que é que diz o verso 6 ao verso 9. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Isso lhe foi atribuído para justiça. Ou seja, Deus conferiu um status a Abraão que ele não tinha antes. Justo. Abraão creu e Deus o considerou justo. É uma justiça atribuída. Quando a Bíblia diz que Deus atribuiu essa justiça a Abraão por causa da fé dele, significa que Deus agora, quando olha para Abraão, vê Abraão como um justo diante dele. Não porque ele o é perfeitamente, porque ele não é. Não porque ele leva uma vida 100% justa. Quem acompanhar, lembrar da vida de Abraão, sabe que ele cometeu alguns pecados, inclusive mentiram, por exemplo, quando dizendo que Sara não era sua esposa. Não é sobre isso. É que a fé de Abraão, porque Abraão creu nas promessas de Deus, então Abraão se tornou declarado justo diante dele. É possível, Paulo está querendo dizer, o que Cristo está querendo nos ensinar, é que é possível ser amado
ser aceito por Deus, mesmo sendo pecadores como somos, imperfeitos como somos. Como diz Martinho Lutero, nós somos simultaneamente, nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador, Deus agora olha para nós e diz: você é justo, mesmo você ainda sendo pecador. Em Romanos capítulo 4, verso 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você não purifica a sua vida a fim de merecer essa justiça atribuída. Não. Você recebe essa justiça atribuída mesmo sendo quem você é. Abraão mostra que a fé salvadora é aquela depositada na provisão divina, na promessa divina, é aquela que confia nas promessas do Senhor e não nele mesmo. Abraão não tinha filhos, sua esposa era estéril, mas Deus promete uma descendência para ele. Deus entraria na história e realizaria esse milagre poderoso, sem depender da capacidade humana, sem depender nem 1 milímetro sequer de Abraão. A promessa de um herdeiro dependia, meus queridos, inteiramente de Deus, não de Abraão, não do desempenho de Abraão, mas porque Deus prometeu e Abraão confiou na promessa, pela fé. E quando Paulo está aqui usando o exemplo de Abraão, eu consigo perceber que Paulo está falando de dois tipos de pessoas. Primeiro, os versos 7 ao verso 9, as pessoas da fé, quando ele diz, verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé são filhos de Abraão. Ou seja, ser da fé significa que nós somos controlados pela confiança, pela fé depositada no Deus que governa todas as coisas, nas promessas do Senhor. Romanos 9, 8 diz, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Ou seja, não basta ser filho, descendente de Abraão no sangue, na árvore genealógica, não basta apenas isso, mas pela fé. É a fé quem caracteriza o Filho de Deus. No verso 8, Paulo vai dizer, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. A bênção que Paulo tem em mente aqui é da justificação pela fé. A justificação pela fé, meus queridos, por sua vez aqui, ela é básica para todas as outras bênçãos da salvação. Todas as bênçãos. Veja, todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a condenação. Porque a exigência de Deus é simples para você entrar no céu sem precisar de Cristo. É simples. Seja perfeito. Não seja pecador. Ou seja, não conseguimos. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos, diante do tribunal de Deus, a sentença, culpado, condenado. Então, como pode o justo juiz nos declarar, então, inocentes? Justificação é uma palavra jurídica, quer dizer declarado inocente. Como pode? Pode. O juiz envia o seu filho, não somente para pagar a nossa pena, mas viver a nossa vida de perfeição, uma vida de obediência perfeita exigida por ele. Então, o que seria a justificação pela fé, pastor? É o momento em que você, no tribunal, decide que confia plenamente que o pagamento de Jesus foi suficiente para você, que você não precisa ajudar mais nada no pagamento, ele quitou a sua dívida, você simplesmente aceita isso pela fé. No momento que você faz isso, meu querido, o juiz, o Deus justo, diz inocente, justo, não porque você é perfeito, mas porque a justiça de Deus agora foi aplicada a você. No verso 9, Paulo vai dizer, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, ao longo de toda a história, a igreja do Antigo e do Novo sempre foi salva pela fé. Nunca foi salva pela lei, nunca foi salva por obras. Pelo contrário, a lei sempre apontou a inadequação do povo a ela. A lei sempre mostrou na cara do povo que eles não conseguiram se salvar pela obediência a ela. Então,
Os nomes, meus queridos, de todos os filhos e filhas de Deus estão escritos e sempre estiveram no mesmo livro da vida. Não há dois livros, um para a igreja da antiga aliança e a igreja da nova aliança, Novo Testamento. Não há. Há apenas um livro, há apenas um povo. Há somente um povo que foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. O povo do Antigo Testamento era salvo no Messias, pela fé no Messias que viria. Nas promessas do Messias que viria, do Salvador que viria. E agora nós somos salvos pela fé nas promessas que já se cumpriram em Cristo, que já veio, que já cumpriu os propósitos divinos de viver a nossa vida e de pagar a nossa pena em nosso lugar. E aí Paulo fala de um outro tipo de pessoa, daqueles que vivem pela fé e daqueles que vivem das obras. O verso 10 a 14, Paulo diz: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. A fé traz bênção para a nossa vida. A fé provoca bênção. A lei, meus queridos, produz o quê? Maldição. Porque a lei exige demais. A lei exige que a gente tem que continuar obedecendo fielmente todos os dias da nossa vida. O que Paulo está trazendo aqui é um texto lá de Deuteronômio 27, 26, que diz: maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei para as fazer. O que Paulo está dizendo é: vocês colocaram sua confiança nas obras da lei como meio da salvação, foi isso? Porque se foi, vocês estão fracassados, vocês vão fracassar. E ele reforça no verso 11, é evidente, é claro, é óbvio, que pela lei, ou seja, por obedecer à lei, ninguém é justificado diante de Deus, ninguém é salvo, porque o justo viverá pela fé. A lei não tem nenhum poder de subjugar os nossos pecados, de subjugar as nossas tendências pecaminosas. Ela não tem poder nenhum de destruir o pecado em nós. Como, pois, meu querido, como, pois, o pecador poderá então alcançar aquela bênção suprema de ser justo aos olhos de Deus? Como, pois? Aí Paulo diz: pela fé. O justo, aqui é Abacuque, Antigo Testamento. Não um texto novo. O justo virá pela fé, está lá em Abacuque. Ele diz: o justo viverá pela fé, crendo na obra do seu Salvador. No verso 12 ele diz: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Ou seja, depender da lei significa depender de si mesmo. Exercer a fé significa depender da obra de Cristo. É água e óleo, não se junta. Lei e fé não se misturam de maneira alguma. Jesus se tornou maldito por nós, meus queridos, para que fôssemos declarados santos. Mas se você acha que você consegue obter salvação por seus méritos, você vai ter que obedecer a lei por completo. Porque Tiago vai dizer, Tiago 2,10, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos. Todos. Impossível. Se você acha que para ser abençoado por Deus, você pode viver a lei e não ser amaldiçoado por Ele, você não vai conseguir satisfazer as exigências do Senhor. Você não consegue. Isso vai produzir em você ansiedade, isso vai produzir em você insegurança. Porque você nunca vai ter a certeza, como filho de Júlio César, do filme, de que está vivendo à altura do padrão exigido pelo pai. E ele vai querer sempre mais, e você vai ficar sempre com esse sentimento de insegurança, de ansiedade. A lei em si não é ruim, a lei é boa. Ela é ótima, ela cumpre o seu propósito maravilhoso. Além de ela mostrar a nossa incapacidade de se adequar a ela e apontar para Cristo, ela também é um meio pelo qual nós, obedecendo-a, nós estamos sendo gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Mas não vamos falar sobre isso agora, isso é tema de uma outra pregação. Quero falar da graça do Evangelho, da fé. Meus queridos, se você deseja conquistar o favor de Deus por suas próprias obras, boa sorte. Você vai se desesperar de vez em quando, porque você não vai conseguir. Mas o pecador arrependido não precisa se desesperar. Com certeza, por natureza, todo pecador está sob a maldição da lei.
e ele não pode sozinho se livrar dessa maldição, mas há uma esperança. No verso 13, Paulo traz a esperança. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus foi o nosso substituto. Ele recebeu a maldição que nós merecíamos, a fim de que nós recebêssemos a bênção que ele merecia. Nossos pecados, meus queridos, a nossa maldição foram entregues, foram colocadas sobre Cristo. Tudo aquilo que deveria cair sobre mim caiu sobre Cristo, e a sua justiça foi colocada sobre nós. Foi uma troca muito injusta, é claro, mas Deus quis assim. E assim Cristo nos redimiu, e assim Cristo nos libertou da maldição da lei, se tornando maldição em nosso lugar. E assim Cristo nos libertou de toda culpa. E assim Cristo nos perdoou todas as nossas dívidas. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5:21, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, Jesus foi tratado como um pecador. Jesus foi tratado como um responsável por tudo aquilo que uma pessoa má seria responsável. Ele se tornou pecador, ele levou os nossos pecados sobre ele foi castigado em nosso lugar. E salvação significa muito mais do que perdão. Não se trata apenas de dívidas canceladas, e foi sim também, mas se trata também, meus queridos, que a partir de então, nós passamos a ser perfeitos aos olhos de Deus, justos aos olhos de Deus, mesmo que a gente não seja. Mas se nós confiamos em Cristo, na sua obra, é assim que Deus nos vê. Nada que a gente faça, meu querido, vai diminuir o amor dele por nós. Absolutamente nada. Porque estamos garantidos e seguros na obra de Cristo, não na nossa. Não começamos confiando na morte de Cristo, que o transforma em maldição e nos abençoa, para depois seguirmos em frente na carne, como se agora tivéssemos de fazer por merecer a nossa bênção contínua. Você foi salvo por meio da obra de Cristo, mas agora você precisa então cumprir essas regras, porque se você não cumprir essas regras, você vai para o inferno. Não! Isso não é o Evangelho, isso é religiosidade. Não, nós estamos garantidos. Paulo diz, isso é insensatez, isso é tolice, isso é burrice. Você se sente inadequado ou com culpa? Você vive com peso porque não consegue ler a Bíblia todos os dias? Você vive com peso porque você não consegue orar o suficiente? Você não consegue estar em todos os trabalhos da igreja? A lei vai dizer, você deve ser perfeito para ser aceito. Mas a graça de Cristo diz essa noite para você: você já foi aceito em Cristo Jesus. As suas obras não são a base do relacionamento com Deus, não, de maneira alguma. As suas obras são resposta de gratidão a um amor que lhe alcançou, mas não são a base do relacionamento de vocês com Deus. O seu valor não está naquilo que você faz, mas em quem você é em Cristo Jesus. E isso te liberta, meu querido, isso me liberta da escravidão da performance, de querer estar sempre fazendo, sempre querendo, sempre desejando, sempre achando que vai conseguir essa perfeição. Davi, você se gaba da sua religiosidade? Você olha para o outro irmão assim, aí olha para ele e diz, rapaz, ele não é tão santo quanto eu, não. Eu sou muito mais comprometido com as coisas da igreja do que ele. Você acha que as suas disciplinas espirituais, você é um homem de jejum, uma mulher de oração, lhe dá o direito de se sentir superior àquele que não é? Você acha? Você pensa? Você acha que Deus, quando olha para você, acha que você é melhor do que o irmão que não é como você é? Era justamente isso que estava acontecendo em Gálatas. E Paulo olha para aquela igreja e diz, vocês são insensatos, porque vocês estão trocando a glória de Deus pela glória própria. Vocês estão trocando a salvação pela fé, pela salvação pela obra. E a salvação pela obra, claro, sempre vai trazer glória para o homem.
A salvação pela obra vai trazer glória e exaltação para o homem. Mas a fé, meus queridos, nivela todo mundo. A fé demonstra que ninguém tem mérito nenhum diante de Deus, que ninguém pode se gabar diante de Deus. A cruz do Senhor mostra que em Cristo nós todos somos iguais. E que sem Cristo todos somos merecedores da maldição. A cruz nivela todos. Nivela todo mundo. Não confie na sua religiosidade. Não confie na sua filiação. Eu sou presbiteriano, filiação doutrinária. Eu sou presbiteriano, logo sou salvo. Não confie se você é filho de pastor, de presbítero, de diácono. Também não confie. Não confie na fé dos outros. O que torna alguém filho de Abraão não é o sangue, não é seguir os ritos, mas é a fé em Cristo. É confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador. É isso. A verdadeira fé em Jesus, meus queridos, sempre vai resultar em uma vida transformada. Sempre. Mas essa transformação, ela é fruto. Ela não é o Evangelho. Ela é o fruto do Evangelho. Ela não é a raiz da salvação. Você sente que você precisa pagar alguma coisa a Deus? Já pensou assim? Preciso pagar a Deus porque eu devo tanto a Ele. Aí você carrega a culpa de um erro, de um passado, que de vez em quando vem à sua memória, e você tenta compensar esse erro com boas ações. Aí você tenta compensar esse passado, esse pecado, orando mais, se comprometendo mais com as coisas da igreja. Meu querido, a cruz de Cristo é a resposta. Ele se fez maldição para que você não precisasse viver debaixo dela. Os seus pecados, a sua dívida já foi paga, foi tudo lançado no mar do esquecimento. A única coisa que Deus exige de você é arrependimento. Arrependimento sincero. É uma fé genuína em Cristo. A graça não é um convite para pecar, jamais é. Mas é um convite para a gente se libertar desse ciclo vicioso de pecar e tentar pagar a dívida. De pecar e tentar pagar a dívida. A graça nos liberta disso. Cristo pagou toda a nossa dívida. Naquele filme, O Vendedor de Sonhos, aquele mendigo, ele também chegou naquela situação de mendicância, por coincidência, por causa também da culpa. Ele era um empresário de sucesso, um dos 3 homens mais ricos do mundo, dono de mais de 200 empresas. Inclusive ele já tinha sido dado como morto, porque ninguém o encontrava mais. Ele desapareceu depois daquela tragédia, que eu vou falar para você que aconteceu na vida dele. Ele, por mais que ele prometesse a sua esposa e a sua filha que estaria no evento da escola, que sairia com elas, ele nunca conseguia cumprir. Ele estava sempre ausente naqueles momentos mais importantes para elas. E um dia ele vai viajar com elas num jatinho. E antes de ele entrar no jatinho, ele recebe um telefonema. E ele então olha para elas e ela diz, não, mas eu tenho que ir. Então ele fica, elas entram no jatinho. E da janela do carro, eu printei a cena aí, ele vê o jatinho explodindo. Eu contei mesmo o filme porque vocês que lutam para assistir, né? Mas tem umas coisas bacanas que vocês devem assistir. Você imagina como esse homem carregou culpa? Você imagina? Certamente aquilo era para matá-lo, né? Por causa de umas situações da empresa lá. Vale a pena ver o discurso dele no final do filme, é bem interessante. Mas tem uma frase que me chamou a atenção. É que ele diz no final: eu não posso voltar o tempo, mas eu posso recomeçar. Jesus, Ele nos dá uma vírgula. Ele nos dá uma vírgula. Ele nos dá uma chance para viver uma nova vida. E essa vida não buscando mais o merecimento da salvação por meio da obra, mas uma nova vida que descansa na obra de Cristo Jesus, que foi perfeita, que nos garante a salvação, e que me dá certezas, a certeza de que o ponto final da minha história não será um túmulo gélido e vazio, mas a certeza de que um dia nós ressuscitaremos com Ele e viveremos para sempre com o nosso Salvador. Jesus não é um vendedor de sonhos, mas Ele é um comprador da nossa liberdade. Ele comprou a nossa liberdade por sua obra, por sua vida vivida, por sua morte,
Ele comprou a nossa liberdade da escravidão do pecado. Ele comprou a nossa libertação de toda culpa. Jesus está dizendo para você essa noite: você não pode voltar o tempo, mas pode recomeçar. Você não pode ir mais naquele momento em que tentou ser o melhor, tentou fazer o melhor, para que Deus olhasse para você e dissesse: eita, filho bacana, esse aí é o que tem um prazer de salvar mesmo. Não tem como eliminar da sua vida todos aqueles momentos que você foi tolo de achar que seria capaz de conquistar a salvação por seus méritos. Não. Deus está te chamando hoje em Cristo Jesus para se libertar de toda culpa, para lançar do alto do prédio todas as culpas, lançar todo fardo e se jogar nos braços do Senhor, descansar na obra dele que é perfeita, pois somente a obra de Cristo nos traz segurança da nossa salvação. Basta crer, basta olhar para si e se perceber um pecador miserável, incapaz de obedecer a Deus perfeitamente, e dizer: Senhor, eu desisto de salvar por mim mesmo, porque é muito doloroso, eu me entrego a Ti. A grande verdade do Evangelho, meus queridos, é que Gálatas nos ensina que não somos capazes de nos salvar por nós mesmos. Nós não podemos pagar a nossa dívida de culpa, mas nós não precisamos. A cruz de Cristo nos mostra que a dívida já foi paga. O fardo de Júlio César, o fardo do mendigo, o fardo que nós carregamos foi colocado todo sobre os ombros de Cristo. A lei diz assim: faça e você viverá. O filme mostra que na vida real ou na ficção a gente não pode fazer isso, mas a graça de Deus nos diz essa noite: creia e você viverá. Creia. Essa é a única forma, a única maneira de ter a paz que excede todo entendimento. A única forma, meus queridos, de encontrar a liberdade de verdade, a liberdade da culpa, a libertação de todo sentimento de dor, de desespero e de frustração que você carrega. Confesse Jesus como seu Salvador. Somente nele você encontra razão e sentido para viver. Vamos ficar de pé. Vamos cantar sobre essa maravilhosa graça que nos libertou, que agora nós podemos viver em paz, sem querer, sem desejar conquistar favor nenhum de Deus, porque Cristo já conquistou todo o favor dele para nós. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Cante. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Ó Senhor Deus, foi somente por graça. Nós não merecíamos, nós não merecemos nenhuma dádiva tua, Senhor, porque naturalmente somos pecadores, naturalmente queremos viver a nossa vida para nós mesmos, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou com um amor incondicional, porque não há condição, não há possibilidade de conquistarmos a salvação por nossos próprios méritos e esforços, mas a única maneira é confiando no esforço,
na obra perfeita de Jesus Cristo. Ele sim viveu a nossa vida, uma vida de perfeita obediência à lei do Senhor, mas era preciso também pagar, era preciso também sofrer a justa punição. Por isso que Ele morreu, por isso que Ele bebeu o cálice da ira do Senhor em nosso lugar. E agora podemos viver livres de toda a culpa, livres desse sentimento de performance, de querer demonstrar a todo tempo que somos melhores, que somos maiores, que somos mais fiéis. Óbvio que a graça não deve ser barateada, devemos ver uma vida que agrade a Ti, Senhor, mas as nossas falhas não serão jamais motivos para o Senhor deixar de nos amar. Glórias a Ti por isso, Senhor. Então nos ajuda a descansar na graça do Evangelho que nos liberta, nos torna pessoas livres em Cristo Jesus, livres para amá-lo, livres para obedecê-lo. Obrigado, Senhor. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei, escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Eterno amor e redenção. Obrigado, Senhor, porque ainda que o Senhor deseje que nós obedeçamos a Ti, Senhor, as nossas falhas não nos distanciam de Ti, como o personagem do filme se distanciou do seu filho. As nossas falhas, Senhor, são percalços no caminho que o Senhor nos sustenta para chegar até o fim. Que o Senhor persevera em nós, persevera por nós e conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, a descansar nas verdades que aprendemos essa noite, Senhor. Nos ajuda a não querermos buscar orgulho, não querermos, ó Pai, buscarmos a glória para nosso nome, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sermos misericordiosos como o Senhor é. Nos ajuda a sermos humildes como Cristo foi, Senhor, sabendo que não é nada sobre nós, é tudo sobre um Deus gracioso, um Deus misericordioso que nos ama apesar de nós. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana, ó Pai, abençoada, lembrando que sempre estamos diante de Ti, sempre estamos diante da Tua face, Senhor, e que possamos viver a nossa vida não buscando obediência para sermos salvos, mas buscando Te obedecer porque fomos salvos. Nos ajuda, Pai, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.